você de verde e branco e eu de azul. Na quarta-feira de cinzas. Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato, esse nosso encontro marcado aqui toda quarta-feira, agora às 15 horas, horário novo em 2026, para você que já tá tomando um cafezinho da tarde, aí passando aquele cafezinho com um bolinho e escutando aqui o melhor da política internacional, do noticiário internacional, sempre com a nossa visão, uma visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau e nunca tô sozinho aqui nesta missão. Tá aqui comigo ele, que é Rodrigo, cobre as férias de Rodrigo Durão, que também é Rodrigo Chagas. Como é que tá, companheiro? Boa tarde, Lucas. Boa Tudo tarde. bem? Essa semana tentando trazer novas perspectivas para essa era que nos foi imposta a partir do ataque de Trump à Venezuela. E para anunciar que o Estrangeiro é feito, além de nós dois e além da redação do Brasil de Fato, por um time de correspondência no Sul Global. Os Galácticos Na Rússia, na China, em Cuba e também em Brasília. O Estrangeiro, como tu disseste, vai ao ar toda quarta-feira, às 15h. Lembra, gente, horário novo, checkpoint da semana, bem na meiuca da semana, para ficar bem informado sobre a conjuntura internacional. E para quem perdeu ao vivo na rádio, pode acompanhar a gente também pelo YouTube, Spotify e acompanhar sempre as redes sociais do Brasil de Fato. A gente está em todas elas. Vamos lá. É isso aí, gente. 15 horas e 3 minutos aqui do dia 14 de janeiro. Vem fazer o programa com a gente, manda sua pergunta, seu comentário, sua sugestão, seja pela rádio, seja pelo YouTube aqui no Brasil de Fato. E também seu apoio, né? Por que não mandar um superchat aqui pelo YouTube? A gente sempre gosta de receber uns trocados aqui e também as suas perguntas, a sua interação. Porque essa ideia do Estrangeiro é derrubar as fronteiras que nos separam e sempre tratar dos temas que importam para o Sul Global. Rodrigo, hoje a gente vai fazer aqui, como você disse, um apanhado da situação da conjuntura mundial, da conjuntura para o Sul Global, após os ataques de Washington contra a Venezuela, que mudam aí um pouco o paradigma, talvez, do imperialismo, né? De como a gente encara o imperialismo, que já tem alvos claros e definidos pela Casa Branca, né? E talvez mudanças que venham não para o curto prazo, mas por um período prolongado, uma mudança de ordenamento mais ampla, Lucas. Eu vou até voltar num artigo publicado essa semana pelo Álvaro Garcia Lineira, ex-vice-presidente boliviano, chamado O Tempo Obscuro dos Leviatãs. Ele resume, de forma geral, todos os aspectos que denotam o fim de uma era. Essa era é baseada no livre comércio, no respeito à soberania entre os países, para uma nova era. Uma nova era em que a sensação que dá é que os Estados Unidos, ou quem tem poder militar, pode, em nome dos seus interesses, atacar qualquer nação a qualquer momento. A Ana Penido, nossa saudosa colunista, especialista na teoria militar brasileira, escreveu um outro artigo cujo título eu trago para cá porque define bem a sensação que a gente está nesse momento. Na partilha do mundo, ou você está sentado à mesa, ou é o menu. E hoje, Lucas, nós vamos tratar aqui de 3 potenciais menus, mas 3 países na mira de Donald Trump. A gente vai tratar de Cuba, o sonho socialista na América Latina. O primeiro país que a gente pensou quando a Venezuela foi atacada foi, o que vai acontecer com Cuba agora? Sim. A gente vai tratar do Irã e a gente também vai tratar da Groenlândia, esse território lá no norte do planeta, que também está na mira do Trump e não é de hoje, né? Desde o primeiro mandato dele. Exatamente, Rodrigo, bem pontuado. Recomendo super a leitura desses 2 artigos que o Rodrigo citou, inclusive do Ana Penido, publicado no Brasil de Fato, né? Que tem o título, um dos melhores títulos de artigo que a gente já publicou, eu acho, aqui recentemente no Brasil de Fato. Mas eu quero aproveitar, então, a deixa para chamar o nosso convidado de hoje. Ele que é professor de História, pesquisador e parceiro do Instituto Tricontinental, o Anderson Barreto. Anderson, obrigado pela sua presença aqui no Estrangeiro, seja bem-vindo mais uma vez, sempre bom contar contigo aqui com as suas análises. E eu queria começar já falando contigo, Anderson, acho que do noticiário que está mais quente, das notícias que estão mais pegando agora nessa última semana, que são os protestos no Irã e as ameaças claras, abertas de uma intervenção
um golpe de Estado, se é que a gente pode dizer isso, por parte do Trump no Irã. O Trump está incitando, está se colocando do lado dos manifestantes, incitando que eles tomem as instituições, protestos que tomam as ruas do país desde o finzinho do ano passado, por demandas de um alto custo de vida, um elevado custo de vida, uma inflação, um derretimento ali do real, né, da moeda iraniana, que vem sofrendo durante muitos anos por conta das sanções dos Estados Unidos. E agora o país passa por essa onda de protestos grave, essa onda de protestos bastante ampla, né, que ocupa várias cidades do país, e é usada como instrumento ali, como um artífice para o Trump colocar aí na ordem do dia mais uma intervenção em um país importantíssimo do sul global. Então eu queria que você desse a sua análise sobre o que está acontecendo no Irã e destacando os principais pontos aí, se é que dá para a gente dizer que o Irã é o próximo alvo do Trump, é o próximo menu aí do cardápio do imperialismo. Então tá, Lucas, boa tarde, Rodrigo, boa tarde aos colegas, companheiros e companheiras, né, também que estão aí nos assistindo, ouvindo. Sempre é bom voltar aqui no estrangeiro. Acho que é uma chance que a gente tem, né, poucas vezes de ouvir ou de participar, inclusive, de programas que têm uma visão, um contraponto à propaganda que a gente assiste diariamente, né. Eu acho que isso é um esforço sempre, né, sempre eu coloco, né, que esse esforço a gente tem que batalhar para que se mantenha, para que a gente tenha uma visão um pouco mais profunda, né, e não tão da propaganda ocidental em relação a isso. Lucas, assim, eu diria que o Irã é um alvo permanente, né, dependendo da gestão, seja republicana ou democrática, sempre o Irã está na pauta, né, ele é sempre uma figura central, né, nessa arquitetura que o imperialismo organiza, né, na Ásia, ou no que a gente chama, né, de Oriente Médio, equivocadamente, né, mas na região asiática, onde se localiza o Irã. Mas eu diria assim, Lucas, que o nosso desconhecimento também em relação, para entender esses protestos e entender a dinâmica do Irã, né, para que a gente saia um pouco dessa ideia de que o Irã começa em 79, ou de que a Revolução Islâmica, ou os clérigos xiitas, ou a população iraniana, em 79, ela, né, desperta para uma nova realidade, né. Claro que a gente não precisa voltar no século V a.C., na fundação do Império Persa, mas o Irã é uma região, é um estado, civilização, como eles também vêm se definindo ultimamente, que se mantém por mais de 2.500 anos, né? Então, passaram por inúmeras invasões, incorporaram muitas culturas durante essas invasões, se reconstruíram, se reorganizaram, né? A partir do século XVIII, sofreram ali com o chamado grande jogo das potências, então, dominantes, né, o Império Britânico, o Império Russo, a França, que manipulavam os chás, né, os reis iranianos, né, e durante todo esse momento, esse percurso que a gente vai ver, houve sempre uma grande resistência da população persa, né, não são só os persas que habitam a região do Irã, há outras nacionalidades, né, uma comunidade multiétnica, mas os persas, né, são a maioria. Mas desde o século XVIII, quando o Ocidente começa a fazer esse processo, há uma resistência muito grande, né? Nós falamos muito da Revolução de 79, né, Lucas, dos processos que tem, mas o que nós também esquecemos é que o Irã passou por um processo muito importante de revolução no início do século XX, né? Revolução chamada Revolução Constitucional, em 1906, onde se estabeleceu parlamento, onde se estabeleceu um conjunto de atividades. E mesmo o que hoje se conhece como o Conselho dos Guardiões, que é um importante órgão no regime, né, no Estado, na Constituição do Estado iraniano, se organiza naquela revolução, né? E o poder do clero xiita é desde o século XVI. Então, nós estamos falando de uma região, de um Estado, de uma civilização que não resiste, que tem as suas raízes não de agora, né? A sua resistência por soberania, a sua luta e a sua forma de incorporar determinadas visões do mundo e de como atualizar isso numa cultura muito própria, são antigas. Eu acho que isso é muito importante nessa conjuntura, porque é um momento em que você, nessa atualidade, você começa a criar uma certa desumanização, né? Então, o regime é autoritário, quem apoia o regime é fanático. Não, nós estamos falando de uma nação constituída há muito, muito tempo, com raízes profundas, com culturas muito avançadas, né? Então, acho que os protestos que tem agora, eles, apesar de serem
há 3 dias, né, nós não temos notícias de protestos, apesar de serem muito fortes, também fazem parte da cultura do regime, né? Então, quando nós pegamos a história do povo persa, da própria construção da entidade nacional, né, ou da nação, ou do Estado, os protestos sempre foram muito comuns, né? O que a gente chama dos comerciantes dos bazares, né? Para nós é meio estranha essa ideia de bazares, mas são uma camada da sociedade muito poderosa, muito importante, né? Junto com os donos de terra, junto com o próprio clérigo, né? Mas não esqueçamos que o Irã também tem uma poderosa classe trabalhadora, uma intelectualidade muito forte, né? Uma presença da juventude muito forte, que contribuiu muito ali nos anos 40 e 50, inclusive para levar o Irã por uma proposta mais à esquerda, né? Depois com a intervenção britânica e americana, que acabaram tirando o Mossadegh de primeiro-ministro em 53. Né? Então, acho que esse percurso histórico, assim, Lucas e Rodrigo, e quem nos ouve, é muito importante de fazer, para entender que não é a primeira tentativa de derrubar o governo iraniano, né? Claro. Seja o governo, né, dos chamados governo dos ayatollahs, que eu acho que é uma coisa muito... eu acho que é um termo muito ruim para definir a sociedade iraniana e o Estado iraniano, seja na época do Mossadegh, seja no próprio período do Shah Reza Pahlavi. Então, é uma tradição, é uma característica da população iraniana se manifestar. As manifestações, nos seus primeiros momentos, não foram violentas e nem foram reprimidas, né? Isso que o governo iraniano está dizendo. Que depois, com a interferência estrangeira, principalmente americana, britânica e israelense, que aí sim, ontem mesmo houve uma reunião com os embaixadores para mostrar os vídeos, as denúncias, etc. Mas isso pouco importa, né? Porque quando você constrói que há apenas um lado certo, né, na narrativa, pouco importa se o outro lado está mostrando provas de que há uma interferência estrangeira para a derrubada do governo, né? É interessante esse elemento que o Anderson traz, esse elemento histórico, né? Porque ele está muito presente na pauta dos protestos no Irã, já que uma grande maioria da população que protesta pede, na verdade, a restauração do regime do Shah, né? Do regime monárquico do Shah, que vigorava no Irã até 79. Amplamente apoiado por Washington, alinhadíssimo com os interesses dos Estados Unidos na região. Com o Shah dizendo que o filho do Shah dizendo que está pronto para assumir se for preciso. Exatamente, né? o que é considerado o príncipe herdeiro do Shah, né, o filho do Reza Pahlavi, está pronto para assumir o Irã, se caso for preciso, coordenando ali essa oposição do exílio, né, vivendo ali fora do Irã. Então, de fato, esse fio histórico é muito importante para a gente entender os interesses que estão sendo jogados no país atualmente, né, Rodrigo? Lucas, eu queria aproveitar o Anderson, já que a gente está falando de Irã, para trazer alguns aspectos da atualidade, elementos de agora, para entender se o Irã tem capacidade de resistir a um eventual uma segunda leva de ataques, né, nos últimos 2 anos, considerando a Guerra dos 12 Dias no ano passado. Eu estava lendo um artigo agora há pouco na Al Jazeera dizendo que os porta-aviões que poderiam dar um reforço, né, para um eventual ataque dos Estados Unidos foram transportados para a região do Caribe para atacar a Venezuela, portanto ainda teria um tempo de deslocamento até lá para eles poderem fazer um ataque seguro, ao mesmo tempo em que a gente sabe que o poderio militar do Irã foi muito alvejado, né? Foi enfraquecido no ataque do ano passado. Eu queria perguntar para o Anderson, antes de a gente seguir para Cuba e para os outros países, o que ele acha desse momento? Quando o Trump diz ajuda está a caminho, ele está falando de uma intervenção militar, ele está falando de pressão. O que tu achas que é provável e qual a capacidade de resposta nesse momento, com os elementos que a gente tem de informações, do governo iraniano? Rodrigo, eu pegaria assim, de 2020 para cá, o governo Trump, especificamente quando ele está no governo, ele tem uma atuação muito mais próxima, na minha opinião, a Israel junto com o Irã, né? Então, o assassinato do Qassem Soleimani, depois os bombardeios, eu acho que nós temos que considerar o seguinte: o Irã, hoje, sem dúvida nenhuma, é uma potência militar, obviamente que não está no rol das grandes potências, né, Rússia, China e Estados Unidos, mas ele tem uma capacidade militar enorme, né, tem parcerias estratégicas militares com a Rússia. Não me parece, eu acho que as notícias que a gente tem observado de Washington, depois do ano passado, de outubro do ano passado, quando o Irã foi atacado, na verdade, né, a gente não pode esquecer que o Irã foi atacado, não houve um ataque inicial do Irã, né, Israel atacou o Irã,
e tivemos 12 dias de intensas trocas de bombardeios, né, onde o Irã demonstrou uma capacidade enorme de atingir Israel, ao ponto que Israel solicitou ajuda para os Estados Unidos, né? A Israel, no 12º dia, solicitou ajuda, e o que parece foi que os Estados Unidos realizou um bombardeio, né, que segundo ele foi devastador no programa nuclear iraniano, e ali se estabeleceu um cessar-fogo. Entretanto, cessar-fogo, ele foi uma pausa, né? Ambos os lados, mas principalmente o Irã, não deixou de se organizar, né? Se reorganizou, se fortaleceu, para um momento que é sabido, que haverá uma nova rodada de ataques ao Irã. Mas eu queria trazer que nesse momento, quando os protestos, há 3 dias não há notícias dos protestos, né? E a partir de ontem, os protestos no Irã a favor do regime são massivos, né? Nós temos notícia aí de em torno de 1,5 milhão de pessoas em Teherã, fora as outras cidades. Então, uma intensa disputa na sociedade iraniana, o governo Trump vem chamando novos protestos, mas o próprio governo americano sabe que seria um desastre um ataque nesse momento. Não há possibilidade dos Estados Unidos fazer um ataque pontual e sair desse ataque pontual sem que nada ocorra, sem um desastre maior, né? A região, a Arábia Saudita, Emirados Árabes e outros aliados americanos estão solicitando que não haja o ataque, porque a situação é muito delicada, né? O Irã tem um potencial militar com condições, sim, de destravar. Claro, seria devastador para o Irã também, ninguém está dizendo que não seria, né? Mas seria uma situação muito delicada, na já delicada situação do conflito mundial que a gente vive, né? Claro. E eu acho que a questão da Venezuela se associa a isso, né? Porque se você hoje sequestra a Venezuela, né, ou chantageia, como o governo vem chantageando a Venezuela e o governo venezuelano buscando resistir, mas também é uma garantia, no caso do ataque ao Irã, que, por exemplo, você tem uma condição de um fluxo de petróleo que pode ser interrompido no Estreito de Hormuz, que não há nenhuma dúvida, né? Se você perguntar para 10 entendedores militares, 10 dirão que o Irã tem condições de fazer esse bloqueio, e não é um ataque direto aos Estados Unidos o ponto central, é um ataque à região, aos aliados e aos pontos estratégicos americanos na região. Então seria algo devastador, e é óbvio que o governo Trump sabe que não pode lutar essa batalha sem se envolver numa situação muito, muito delicada, né? Inclusive o próprio Marco Rubio vem dizendo que há outras opções que não as cinéticas, né, não as de força. Então, acho que também o governo americano tentando encontrar uma solução, ainda que seja o desejo de derrubar o governo, né, o Shah Reza Pahlavi desde 78 não pisa no Irã, né, ele não deve nem saber onde caminhar no Irã, porque ele saiu, se refugiaram, foram exilados em Paris, né, depois de uma ditadura violenta. Então, assim, acho que são questões muito delicadas que estão postas em jogo. Óbvio que militarmente os Estados Unidos têm uma força gigantesca, unificado junto com a OTAN, né, não tenhamos dúvida, mas o Irã também é um ator militar de alto nível e a situação é muito delicada caso um ataque venha a acontecer, né? Então, Trump está nessa medida, né, de vamos atacar, não vamos, mantém a pressão, vê o que dá, não vê o que dá. Uhum. Eu acho que a tendência, né, ainda está indefinida, né? Para que lado vai ser esse desfecho desse capítulo, né? Desse momento Claro. junto das manifestações. Lembrando que a gente está gravando isso às 15 horas e 20 minutos no horário de Brasília, do dia 14, né? A gente não sabe, as coisas podem escalar muito rapidamente. E aqui fazendo até um desabafo, é muito difícil a gente acompanhar e cobrir a situação quando, na verdade, a narrativa hegemônica das principais agências internacionais e justamente é difícil ter o contato com as mídias, sejam estatais ou sejam independentes do Irã, né? Já que o país está vivendo esse bloqueio de conectividade muito grande e a gente não consegue ali acessar as agências estatais para ter, inclusive, a confirmação de algum número oficial, por exemplo, do número de feridos ou mortos durante os protestos. Algumas ONGs falam em milhares, e isso tem sido muito utilizado pela Casa Branca como um pretexto para uma intervenção, né? Uma defesa de civis ali, e o Trump prometendo ali que a ajuda está vindo, sugerindo ali uma intervenção, né? Mas eu queria só, antes de te passar a bola, Rodri, ler alguns comentários aqui, o pessoal tá interagindo com a gente. O Jarbas está dizendo que o conflito no Irã não tem nada a ver com tensão entre democracia e uma teocracia tirânica. Esse discurso é superficial, existem questões estruturais. E o Trump está desesperado esticando a corda do mundo multipolar. O erro básico é tentar entender o Irã a partir de valores da cultura ocidental, não é um critério confiável para compreender o outro.
E a Lúcia Senna disse que, mas quanto mais mortes, desastre, feliz o Trump fica. Às vezes é o que parece mesmo, né? A Casa Branca encarnou o papel de vilão em 2026, assim, clássico, né? Na verdade, cada vez mais supremacista também, abertamente supremacista o discurso do Trump, né? Exato, exato. Agora, Lucas, eu queria trazer a conversa aqui de volta para a América Latina, lembrando que a gente mencionou no início do programa, nossa ideia aqui é percorrer alguns dos alvos preferenciais, ditos abertamente pelo Donald Trump, que estão nos planos da Casa Branca para, inclusive, ataques diretos, né, bélicos, e a gente vai falar de Cuba. Então, vou trazer aqui para a conversa nosso correspondente diretamente de Havana, Gabriel Vera Lopes. Gabo, a gente conversou lá no dia 3, no fatídico dia do ataque de Donald Trump à Venezuela, quando rapidamente em Cuba se convocou uma marcha, que foi uma marcha importante, né? A gente publicou fotos e matéria tua aqui no Brasil de Fato sobre essa marcha, porque, claro, para todo latino-americano, para todo mundo que se importa, né, com alternativas ao capitalismo na América Latina, a gente sabe que um ataque à Venezuela, rapidamente os nossos olhares se voltam para Cuba para a gente entender o que vai acontecer, de que forma que isso impacta, até porque a Venezuela também, além de um respaldo político, é um respaldo também operacional, né, do ponto de vista de garantir suprimentos, por exemplo, de petróleo para Cuba, que a gente sabe que atravessa uma crise energética. Cabo, eu queria te trazer para a conversa perguntando como foram esses dias, desde o dia 3 até aqui, quais foram os fatos mais importantes para a gente trazer, buscando uma cronologia, e como é que está a vida aí em Havana, em Cuba agora, se há uma preocupação do povo por um ataque direto do Trump, pelos próximos passos, há uma apreensão também em relação à situação da Venezuela e ao futuro de Cuba? Bom, salve, pessoal. Sim, eu acho que tem duas coisas que é bem importante entender. O primeiro é que o bloqueio busca gerar descontento e sofrimento no povo. O bloqueio busca fazer isso no Irã, na Venezuela, na Cuba. Isso não tem nada a ver com um problema sobre a democracia, coisas por estilo. Só tem que ver com um jeito de luta contra um povo e contra um sistema político. Então, o ataque contra a Venezuela é também um ataque contra Cuba, porque representa os dois países, os dois processos políticos revolucionários do continente. Então, há uma preocupação muito grande na Cuba. Nós temos que lembrar também de uma coisa que é bem importante, é que nos ataques do 3 de janeiro, teve por lo menos 32 cubanos que foram mortos, foram assassinados. Nos próximos dias, eu acho que nós vamos conhecer um pouco mais de detalhes sobre o que aconteceu, mas nós já sabemos que o ataque dos Estados Unidos também procurou matar o pessoal que estava aí. Não foi só o sequestro do Maduro, e nós podemos lembrar da conferência de imprensa que fez o Trump no mesmo dia, no sábado, onde ele falou que os cubanos não tinham que estar aí, que eles estavam aí e eles tinham matado muitos cubanos. Bom, foi uma mensagem também do que os Estados Unidos estão fazendo. Isso foi recebido, isso foi interpretado aqui com muito dor, como um dor que não é só do governo ou das Forças Armadas, é um dor do povo. Amanhã vão voltar os restos dos cubanos que foram assassinados para Cuba e vai ter uma grande mobilização popular para se despedir dos héroes cubanos, né? Então, nesse contexto, eu acho que o que está acontecendo é que o governo cubano vem trabalhando em suas relações internacionais, insistindo que o que está fazendo os Estados Unidos são parte do bloqueio ilegal, que são uma forma de guerra, e tem trabalhado bem intensamente para diversificar a dependência do petróleo de Cuba, da Venezuela. É mentira que Venezuela é o país que mais petróleo está levando para Cuba neste momento, mas também é verdade que é um parceiro muito importante e um parceiro onde a relação com Cuba não é uma relação típica comercial. Cuba manda
para a Venezuela um monte de médicos para trabalhar nas zonas mais pobres da Venezuela, e Venezuela tem ajudado Cuba com o envio de petróleo. Então, não é que Cuba consegue tirar esse dinheiro e comprar petróleo no outro lado, de outro país. E, além disso, nós temos que lembrar que o bloqueio contra Cuba é um bloqueio que faz que Cuba não tenha a possibilidade de comprar no mercado internacional o que quiser. Porque nem sempre é porque Cuba não pode, não tem dinheiro, coisas assim. Muitas vezes é que as empresas não vendem coisas para Cuba. Então, os cálculos que faz o governo cubano é que comprar petróleo na Cuba é 3 vezes mais caro que qualquer outro país. Então, nós também temos que ter isso na mente, porque se os Estados Unidos bloqueiam 15%, 20% do petróleo que vem de Venezuela para Cuba, é bem caro, é bem difícil, numa situação de muita crise econômica, para Cuba resolver isso. O que tem feito Cuba nos últimos anos para se desacoplar dessa relação de dependência do petróleo é tentar fazer uma transição ecológica nas energias renováveis. Uhum. Então, tem colocado nos últimos 2 anos, um monte de parques solares, de painéis solares, para tentar fazer essa transição. Mas essa transição é uma transição que vai devagar, que não é da noite na manhã. Porque é e muito, que porque não é muito cara também, né, Gabo? É caro, né? Você É muito implementar cara. essa energia solar para alimentar. Tudo bem, Cuba é uma ilha pequena, mas ainda assim são recursos que o país não tem, tá completamente em crise econômica, né? Não tem recurso sobrando para fazer essa transição assim, sem apoio, digo, né? De uma instituição financeira ou de um país aliado. Isso mesmo. O bloqueio não permite para Cuba aceder num crédito, numa Claro. coisa assim, que qualquer outro país consegue arrumar a sua infraestrutura, não colocando todo o dinheiro na mesa de uma só vez, senão nada, com crédito, coisas assim. Isso Uhum. Cuba não pode fazer. Claro. E também é tecnicamente muito difícil, porque você não é que coloca um painel e já está. Você tem que Uhum. mudar todo tipo de circuito, como funciona a energia, e isso leva muito tempo. Uhum. Mas Cuba entende que isso é um objetivo estratégico. O que acontece é que nós temos um problema que é agora, nestas semanas, acontecendo, e acho que os Estados Unidos têm bem claro que é uma oportunidade para, de novo, tentar bater, asfixiar na Revolução Cubana. Nestes dias vai ter, como eu falei, as mobilizações, e depois também uma coisa que eu acho que é importante é que tem um monte de coletivos, de jovens que estão fazendo um monte de coisas. Por exemplo, na Universidade da Havana, eles estão fazendo um monte de conversatórios sobre o que está acontecendo na Venezuela. Por quê? Porque Cuba também é vítima das fake news, da guerra que tem na mídia internacional. Então, tem muita também confusão do que acontece, não acontece. Então, tem um monte de coletivos, um monte de pessoas que nem sempre são nem militantes, nem do Partido Comunista, nada disso, mas são pessoas que estão muito preocupadas por a relação com Venezuela e a relação com Cuba. Então, está fazendo um monte dessas atividades. Mas também tem outra coisa, que é que Cuba é um país que o exército do país tem uma parte profissional e tem uma parte de reservistas. Pessoal que foi alguma vez 1 ano, 2 anos na academia militar, mas depois fez sua vida em outras coisas. No sábado passado, nós vimos que um monte de jovens foram para praticar tiro, praticar com as milícias. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Acho que o fim de semana que vem vai acontecer uma coisa parecida. Não é um problema militar, é um problema de consciência. É um problema de pessoal que entende que o que está acontecendo é bem, bem grave, é bem perigoso, tem muito peligro, e é uma forma de se encontrar, discutir,
pensar o que está acontecendo. Então, eu acho que são essas duas coisas. Uma estratégia lá em cima, no governo, de tentar diversificar a matriz do petróleo, de diversificar a entrada de petróleo, e depois também tem uma mobilização popular que funciona em diversos níveis, que está tentando também construir uma consciência do que está acontecendo. Uhum. Eu ia te perguntar exatamente isso, Gabo. Quais eram as alternativas que estavam sendo discutidas e propostas dentro da ilha pelos movimentos, pelos trabalhadores organizados, pelo governo, para se preparar para uma intervenção, um ataque, uma agressão iminente? Porque é curioso, eu conversava hoje de maneira informal com uma fonte minha na diplomacia aqui do Brasil, e ele dizia, olha, me parece que a aposta agora de Washington é que Cuba caia por inércia, por conta do golpe duro que foi dado contra a Venezuela. Eles não conhecem aquilo lá. Para dizer que vai cair, Cuba caia por inércia há décadas. Exatamente. Essa é a aposta desde 59, desde 61, né? Sim. Desde da invasão fracassada em Playa Girón, a aposta é que isso, asfixiando aquilo que eles não conhecem, essa fonte me disse. Eles não conhecem suficientemente bem Cuba para dizer que aquilo lá vai cair por inércia. Então, não sei se é essa a leitura mais indicada, mas isso era o que a fonte me dizia. E, de fato, me parece que já existe um planejamento quase que de guerra, né? de emergencial para lidar com essas ameaças e com essas agressões. Olha só, são 15h33, a gente está aqui ao vivo no dia 14 de janeiro, na Rádio Brasil de Fato, no YouTube do BDF, com o episódio 61 do Estrangeiro. Chegamos, ultrapassamos, somos sexagenários já, Rodrigo. E que venham muitos mais. E que venham mais 60, né? Rumo aos 120. Eu queria aproveitar para agradecer aqui a Lúcia Sena, que fez uma contribuição aqui pelo Superchat. Obrigado, Lúcia. Encorajar você aí que está ouvindo, assistindo a gente, a contribuir com o Brasil de Fato, seja aqui pelo Superchat ou pela nossa campanha do Apoia-se, né? Acessando apoia.se/Brasil de Fato. Você conhece lá nossos planos de assinatura. Tenho certeza que algum deles vai caber no seu bolso e vai fazer a diferença gigantesca aqui para a gente continuar nosso trabalho, te entregando aqui sempre um jornalismo de qualidade, com uma visão popular do Brasil e do mundo. Então acessa lá apoia.se/Brasil de Fato e vem com a gente construir esse projeto lindo que é o Brasil de Fato, e também aqui mandando a sua contribuição pelo chat do YouTube. Rodrigo, você me permite mais uma aqui? Eu queria chamar o Anderson de novo para a conversa. Com certeza, vamos lá. Porque Lucas, depois do ataque contra a Venezuela, a gente falou, a gente não, né? Vários analistas colocando, seja em setores hegemônicos da imprensa, seja em setores não hegemônicos da imprensa, populares da imprensa, essa ideia da mudança de regime, né? Isso como um conceito, quase uma categoria elaborada. Aí a gente pode, né, Anderson, até investigar de onde isso foi sendo elaborado, think tanks norte-americanos, Departamento de Estado, Pentágono, a ideia do regime change, né? Essa que a gente viu um pouco acontecendo na Ucrânia depois de Maidan em 2014, que é o que vem sendo tentado no Irã, em Cuba. Queria que você fizesse esse paralelo pra gente, Anderson, dessas experiências e quando que a Casa Branca vai atinar que talvez essas táticas de mudança de regime, de regime change, não têm sido eficazes, né? Tem mais bem causado sofrimento aos povos e não têm sido, do ponto de vista prático, eficientes para mudar os regimes que elas querem mudar. Olha, Lucas, eu acho que isso aí é uma tradição que vem de longe, né? Agora, atualmente, esse nome, né, digamos assim, essa reflexão mais dos chamados think tanks e né, do setor, né, da defesa americana, de regime change, de mudança de regime, que basicamente consiste em você derrubar governos, né, e colocar no lugar governos mais favoráveis, ou eu diria mais, deixar que o país se desestruture, né, que é o que a gente viu, por exemplo, na Líbia, o que a gente está vendo na Síria hoje. Você tem, né, um nome que se dá, que também não é muito bom, mas é o que se utiliza, que é uma espécie de balcanização, né? Sim. Que, na verdade, também é um nome que o próprio imperialismo criou depois que a OTAN e os Estados Unidos destruíram com a Iugoslávia ali no final dos anos 90. Então, se a gente podemos pegar dos anos 90 para cá, né? O que aconteceu na Iugoslávia, no Iraque, no Afeganistão, Ucrânia, Líbia, Síria, enfim, a lista é longa, né? Nós estamos agora
fazendo o checklist do século XXI, terceira década. Então, esses regimes acabaram em nada. Não é que acabaram em nada, acabaram em sofrimento para as populações. Né? Eu acho que isso é importante a gente trazer. Eu acho que isso é um dos maiores problemas, eu acho que um dos maiores crimes que, quando não só da mídia, né, que eu acho que cumpre um papel porque também recebe para isso, mas de determinados ditos especialistas, analistas, acadêmicos, etc., quando de maneira irresponsável ficam defendendo esse tipo de postura, né? Eu acho que a gente volta aqui na questão da soberania, Lucas. Eu acho que isso é muito importante a gente trazer de volta para entender que esses países, é óbvio que tem problemas, assim como a gente está vendo que os Estados Unidos têm problemas brutais. Eu fico imaginando se o regime iraniano dissesse, não, vão lá, cerquem a Casa Branca, logo estaremos bombardeando os Estados Unidos para ajudar vocês aí contra o ICE. Nossa, escândalo global. Seria um escândalo global, acionamos a OTAN, Claro. né? Seria um crucial. Então, a força do imperialismo e seus aliados de impor regimes que lhes sirvam. E nesse caso do Irã é muito profundo, porque, vejam, o Irã, além do produtor de petróleo, hoje ele é um grande ator global junto dos BRICS, está na Organização de Cooperação de Xangai, tem parcerias estratégicas com a Rússia, com a China, né? A China fez com que o Irã e a Arábia Saudita sentassem à mesa agora em 2023 e fizessem um acordo importantíssimo, um acordo que os chineses amarraram, né? Fecharam um acordo com a Rússia agora em setembro para a construção de mais 3 usinas nucleares de última geração. Há investimentos chineses. Então, é um articulador regional, mas ele é um articulador da região, ele é um ponto central, é um nó nesse processo que se chama multipolar. Então, assim, essas questões internas, é óbvio que há problemas porque é um país que está sancionado. Quer dizer, o real vai cair. Eu acho que qualquer moeda cairia quando você sanciona a moeda ou sanciona o país de maneira brutal, como agora, de novo, impondo 25% para qualquer tipo de comércio de qualquer país. Você vai provocar um sofrimento enorme. Claro. Que foi feito no Iraque isso, né? O Bill Clinton impôs sanções e depois foram bombardeando ao longo de uma década. Sim. Quando houve a operação de invasão do Iraque em 2003, não havia mais nada, não restava mais nada. Fora o sobrecumprimento, né, Anderson? Porque tem um fenômeno também do sobrecumprimento das sanções, que às vezes uma transação é até permitida, mas pela instituição, o país tem medo de ser sancionado. Exatamente. E aí você, né, acaba por medo, temendo, isso aconteceu com a Venezuela muito, assim, os pouquíssimos canais que restaram, nem te conheço. Imagina que eu vou fazer negócio, meter meu dinheiro aqui, depois eu não te vender coisa que eu não vou receber, ou meter meu dinheiro, depois ele congela e não recebo o produto. Enfim, é um risco mesmo, né? Do ponto de vista capitalista, do ponto de vista comercial, é um risco muito grande, né? Você se meter a fazer negócio com esses países. É verdade. Agora, quer terminar, Anderson? Não, só para complementar, acho que isso, Cuba também, acho que todos esses países sofrem com isso, né? Então, eu acho, Lucas, que na fala que você fez sobre Cuba, eu acho que você trouxe um elemento importante. Dentro disso está o racismo, o supremacismo, a visão colonial de desconhecimento da história e da trajetória desses povos, de imaginar que você vai derrubar o governo e você vai impor um rei que está há 50 anos fora e a sociedade no outro dia amanhece, toma o seu café e vamos todos trabalhar. Essa é uma coisa assim, beira o ridículo, mas é exatamente essa a estratégia, né? Agora, no caso da Líbia, rapidamente, a gente comentava do Gaddafi aqui nos bastidores, né? Antes de entrar no ar. Eles tentaram durante anos, né? Sanções multilaterais, inclusive na ONU, aprovadas pela ONU, né? Construindo esse estado pária, que era o estado líbio, até o ponto de que não deu mais, então aprovaram uma intervenção externa na OTAN, né? Intervenção da OTAN, e foram lá as potências, invadiram a Líbia, e até chegar no ápice do assassinato do Gaddafi, aquele episódio chocante que a gente não esquece, né? Então, assim, não há limites pro imperialismo, cara. Então, vamos falar de outro território que a gente prometeu aqui no início do programa, que inclusive já teve uma potência imperial, né? Teve um império imposto durante séculos, né? Que é o Império da Dinamarca. E que agora tem outro império querendo se sobrepor ao Império Menor, que é o Império da Dinamarca, mas que lá moram quase 60 mil pessoas, a maioria originários do povo Inuit, que é um povo indígena que desenvolveu tecnologia para sobreviver e, mais do que isso, para desenvolver sua cultura naquelas condições de gelo praticamente o ano inteiro, né? E que agora
está tendo que se posicionar frente a um novo ataque imperial, que é o dos Estados Unidos. O primeiro, Trump tenta comprar aquele território, como fez com Alasca e outros, diante da resistência tanto da Dinamarca quanto do próprio governo da Groenlândia, que também teve que conquistar ter um governo próprio frente à Dinamarca. Exato. Até por isso, hoje eles dizem, né, Lucas? Preferimos a Dinamarca, um império que pelo menos nos deixou ter um governo próprio aqui. Tem uma coexistência pacífica, entre aspas. É interessante pensar que a maioria dos partidos da Groenlândia defende uma independência. Alguns dizem, olha, não é hora ainda, porque a gente não consegue viver totalmente independente da Dinamarca. Sim. Mas todos miram no horizonte uma independência Sim. ameaçada agora por um novo ataque imperial. Inclusive, a gente estava vendo antes do programa, nesse momento, na quarta-feira, quando estamos gravando, houve uma reunião na Casa Branca envolvendo o governo da Groenlândia, o governo da Dinamarca e o governo dos Estados Unidos. A gente deve ter novidades sobre esse intento de apropriação do território da Groenlândia nos próximos dias, nas próximas horas. Mas eu queria perguntar para ti, Anderson, se tu pudesse fazer um recorrido para a gente aqui de quais são os interesses, os principais interesses dos Estados Unidos nessa região específica do planeta, nesse território chamado Groenlândia. Vamos lá, Rodrigo, porque né, o arco de interesse dos Estados Unidos, como é o mundo, então assim, a cobertura vai ficando cada vez maior. Né? Então, a gente abre um leque aqui. Mas assim, da Groenlândia, por óbvio, né, um território... que o interesse ali é o jogo do Ártico, que eu acho que o Trump e o Putin discutiram no seu último encontro, né, que era, em tese, a discussão sobre a Ucrânia. Mas a questão que está posta ali é a questão do Ártico. Então, eu acho que o próprio vice-presidente, o Vance, falou, né? A ideia da defesa do Ártico e dos interesses do Ártico. E isso é algo que a própria Rússia já vem apontando, que nas próximas décadas, é sempre isso que me impressiona, né? Com a mudança climática, né? A crise climática e o possível melhoramento ou derretimento do gelo ártico, o acesso ao Ártico vai ficar mais fácil. Né? Então, rotas, caminhos, gás, petróleo e outras coisas podem ser disputados naquela região. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. O segundo, eu acho que está na própria questão do documento de segurança que os Estados Unidos, Segurança Nacional, que os Estados Unidos publicou há pouco tempo, que é eu diria assim, é quase que um descaso com a OTAN, que não é uma novidade no governo Trump. Né? Essa disputa, na verdade, vai gerar uma briga interna na OTAN. E eu acho que o governo Trump já disse, né, a OTAN, no documento, assim, a OTAN não é um problema para nós. Né? A OTAN que se vire com a Ucrânia, né, resolva os seus problemas da Europa. Não precisamos tanto da OTAN como a OTAN imagina, né? A OTAN que precisa de nós. Então, ali eu acho que é mais uma tentativa e mais um passo da submissão, seja da União Europeia, seja da própria OTAN. Eu acho que é um esforço que o Trump vem fazendo de dizer, olha, o lugar de vocês é esse, né? Nada além disso. Então, são esses dois elementos, a disputa pelo Ártico, né? E, por óbvio, há elementos, deve haver elementos minerais e outros na Groenlândia, mas acho que também não são de grande monta, né? Nesse xadrez, assim. E eu acho que o aspecto ali corresponde muito mais, então, a essa nova rota que vem se abrindo, né? Os russos vêm fazendo muito isso, né? A Rússia vem investindo pesado, inclusive criando a frota do Ártico, criando bases no Ártico, né? Junto com a China, né? A China também tem solicitado esse acesso e negociado com a Rússia esse espaço do Ártico para que, num futuro aí de médio prazo, seja uma nova fronteira aí aberta pelas potências mundiais, né? E aí é isso, você vai, se os povos da região querem ou não, né, pouco importa, né? Como diz o Trump, eu não preciso do direito internacional, né? Eu acho que no início do programa a gente falou isso, hoje a gente vive uma naturalização de que o direito, não há direito internacional, o que há é a força, né? Países e suas forças, e isso vai levar a uma escalada muito perigosa, né? Porque se o que vale é a força, cada país vai buscar, então, se fortalecer dentro das suas possibilidades, né? Anderson, inclusive o Trump, em relação à OTAN, ele disse que resolveu o problema da OTAN, né? Ele diz assim, vocês me devem total respeito, porque eu resolvi o problema de vocês, né? Resolvi o financiamento. Eu tenho uns outros aspectos sobre Groenlândia para trazer aqui, para tentar amarrar um pouco o assunto. Quando tu dizes sobre essa rota no Ártico, a gente tem um resultado direto das mudanças climáticas, que é essa passagem de navios era segura durante 10 a 20 dias aproximadamente, lá no final da década de 70, quando a Groenlândia consegue ter um governo próprio. Hoje,
4 meses por ano já passam navios ali. Inclusive, Lucas, não dá para dizer que o Trump e os Estados Unidos são negacionistas. Né? O que eles estão fazendo claramente é se preparar para um fim do mundo. Contando com o degelo. Eles estão se preparando Claro. para um cenário de mudanças climáticas exacerbadas e tentando garantir os suprimentos do que for necessário para eles continuarem sendo um império nesse novo ordenamento mundial. Porque a Groenlândia, além dessa rota de navegação que se abre pelo norte do planeta, que dizem que tira 10 dias da rota que se faz pelo sul, passando inclusive lá pelo Irã, né? Da rota que se faz pelo sul, é uma rota muito vantajosa para a China. E os Estados Unidos, além disso, dizem, estão de olho no território, na terra da Groenlândia, que é cheia de minérios até agora intocados, porque camada de gelo gigantesca, né? Claro. Inclusive, Lucas, um último aspecto interessante para a gente trazer, que é que os Inuit são contra a mineração. Olha só. Em 2021, aprovaram uma lei, o último governo, que era mais alinhado à esquerda, ecologista, conseguiu aprovar uma lei proibindo a exploração de urânio no território. Ao proibir urânio, proíbe também, não permite, na verdade, a exploração de outros minerais raros, né, desses utilizados para a transição energética. Com isso, o território da Groenlândia praticamente não tem mineração hoje. Então, imagina isso, um território intocado depois de tantos séculos de exploração, né, de usurpação de riquezas. A Groenlândia também tem esse aspecto e é também nisso que os Estados Unidos estão de olho, né? Cara, falar aqui ao vivo, uma ideia de pauta que a gente podia ir atrás de alguma representação do povo inuit, né? Pra fazer dar uma entrevista aqui pro Brasil de Fato. Acho que até para entender essa correlação da ancestralidade deles com a defesa daquele território, Exato. com a defesa desse modo de vida em harmonia, nessa cosmovisão que considera o território e a atividade econômica, cultural, a mesma coisa, né? Com certeza. Não, e dar voz para eles, né? Como é que estão enxergando esse momento, como é que estão vivendo esse momento lá no território, né? Lucas, nós noticiamos no ano passado a mudança de governo na Groenlândia, né? Havia alguma expectativa, acho que inclusive por parte dos Estados Unidos, que a nova correlação de forças, um pouco mais à direita, poderia facilitar o trabalho diplomático do Trump, digamos assim, de abertura do território, mas não é isso que a gente está vendo na prática, né? Claro, claro. Você aí na Groenlândia assistindo o Estrangeiro, quer conversar com a gente, dar entrevista, entre em contato aqui, manda um chat aqui no YouTube, liga pra gente que a gente tá esperando aí o seu contato para poder entrevistar. Brincadeiras à parte, seria muito massa. Vamos atrás disso para oferecer para os leitores e os ouvintes sempre dar voz, né, a esses setores populares, seja no Brasil, seja no mundo. E agora é isso, né? Como o Sul Global não é uma categoria geográfica, mas uma categoria política. Então, ali no grupinho de WhatsApp, a Groenlândia foi adicionada ao grupo, né? Alguém adicionou a Groenlândia ali. Somos todos Groenlândia agora. Bem-vindos ao grupo. Bem-vindos ao grupo, camaradas. E com essa eu queria dizer que, como ali os Estados Unidos, como o Anderson disse, né? Os olhos dos Estados Unidos estão postos em cada rincão, cada cantinho, onde tiver algum recurso que eles se interessarem, seja a terra redonda ou seja a terra plana, eu acho que está na hora da gente virar aqui para o segundo bloco e brincar da nossa gincana semanal. Então vamos soltar a vinheta para falar o que de mais bizarro aconteceu na semana. Vamos lá. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito bem, chegamos aqui para o segundo bloco, o bloco Terra Plana, esse que é o festival, né, aqui nosso da semana, que cada um de nós vai trazer a notícia mais bizarra que saiu no noticiário internacional e o Anderson Barreto, hoje nosso analista, vai escolher para quem vai o prêmio, para quem vai esse maravilhoso troféu. Rodrigo, por favor, tenha a bondade de mostrar pro ouvinte, pro espectador, você que está só ouvindo, olha só esse troféu maravilhoso que vale milhões e milhões de dólares. Só não deixa o Trump ver, porque daqui a pouco ele tá vindo aqui na redação do Brasil de Fato para levar embora nosso troféu. Então eu quero pedir pro Gabriel Vera Lopes, diretamente de Havana, em Cuba. Gabo, o que você traz pra gente essa semana, camarada? Bom, o Rodrigo falou uma coisa bem importante, que é que os Estados Unidos, ou a equipe política, não é só terraplanista, tem um objetivo estratégico, né? Mas depois tem pessoas como o Milei, que é terraplanista. Então, eu estava aí pensando que na última semana teve
enormes incêndios na Patagônia, Sim. do sul da Argentina, e o Milei até agora ele não viajou para acompanhar o pessoal que está acontecendo isso, mas ele compartilhou uma foto feita com inteligência artificial cumprimentando um bombeiro Meu Deus. lá do céu, mas o mais importante disto é que ele compartilha isto depois de fazer um recorte do 80% no orçamento dos bombeiros, Meu Deus. num país onde tem um monte de problemas com incêndios. Então, também tem governantes terraplanistas que faz o jogo sujo do Trump, né? Eu acho que se os argentinos tivessem eleito uma IA no lugar do Milei, ia estar até melhor, cara. Ia ter diálogo. Ia ter Exato. diálogo, ele não precisava postar as fotos, a IA mesmo criava as fotos visitando locais de tragédia, e a gente não teria o desprazer, por exemplo, de ver ele cantando hinos do rock argentino, como a gente teve no ano passado, né, quando ele lançou o livro dele, esse tipo de absurdo que a gente infelizmente traz aqui pro ouvinte. Lucas, e a gente, inclusive, noticiou aqui no Brasil de Fato, estamos falando de uma tragédia Com de certeza. grandes proporções, né? A Patagônia vem queimando ano a ano nos últimos anos, enquanto o Gabo provavelmente numa perda de energia Numa lá em queda de Cuba. luz. Eu estou aqui, mas ficou tudo escuro. Mas eu estou aqui. Que não nos deixa mentir que Cuba de fato sofre com uma crise energética Das brabas. das brabas, exatamente. Eu estava lendo hoje, inclusive, que os painéis solares estão sendo implementados em plantações de fumo, por exemplo, Uhum, né? uhum. Para evitar aquela troca completa de infraestrutura energética, né, Lucas? Sim, sim. Bom, mas complementando o que eu estava dizendo em relação ao Milei, além disso tudo, além de ter soltado uma foto de ar que é patético, ele também apontou o dedo para os Mapuche. O governo dele lançou uma nota dizendo que terroristas, supostamente povos originários, menciona o nome Mapuche, teriam incendiado, e são eles os responsáveis por incendiar a Patagônia, logo aqueles que a gente sabe que são aqueles que lutam para preservar a Patagônia contra Exatamente. megaprojetos de mineração, de água Exatamente. que tem na região. Exatamente. Não, e sempre essa tentativa de criminalizar os povos originários, né? Gabo quer comentar? Sim, bem rápido. Megaprojetos que, na maioria, são estrangeiros. E na maioria são da Inglaterra, do Canadá, então também tem uma relação aí com o imperialismo, desse tipo de destruir parte da Patagônia, porque também é um objetivo de imobiliário. Fazer depois coisas onde você destruiu Claro. um monte de bosques, coisas assim, né? Claro. Não, chocante, e é isso. Aberrações que o capitalismo cria. Rodrigo, o que você traz pra gente essa semana, cara? Olha, eu disse em algum momento nesse programa que o Trump, além de imperialista, é supremacista, né? Uhum. Eu não sei, aliás, o que está faltando para a gente chamá-lo de nazista, de neonazista, porque uma das declarações que ele deu pós-ataque à Venezuela foi extremamente racista em relação ao povo venezuelano que saiu às ruas para protestar contra o ataque dele à Venezuela, né? Ele falou, essas pessoas eu não gosto, essas pessoas são um desastre, são as pessoas mais feias que eu já vi. Eles usam chapéus desfiados, enfim, não vou ficar repetindo aqui as palavras dele. A questão é que cada vez mais claro fica o projeto supremacista por trás ou aliado a esse projeto de expansão do domínio imperial dos Estados Unidos. E a gente sabe que a história cobra quando a gente minimiza esse tipo de coisa. Totalmente. Né? Só faltou ele falar assim, não, gente, peraí, a gente mediu o crânio deles e tá aqui comprovado que eles não prestam. Só tá faltando isso, né? Em outras ocasiões ele já disse que se os imigrantes fossem dinamarqueses, suecos, seriam muito bem-vindos aos Estados Unidos. Não, é chocante. Eu não sei porque, enfim. Muito bem, eu vou trazer aqui também uma figurinha recorrente que aparecia no passado. Ele se afastou do governo, ficou um pouco aí fora dos holofotes aqui do Terra Plana, mas eu vou trazer ele de volta. Senhor Elon Musk, dono do Twitter, né? Antigo Twitter, dono do X, que em apoio aos manifestantes do Irã, trocou o emoji da bandeirinha do Irã, retirou a bandeira do Irã oficial e colocou a bandeira do regime do Shah, a antiga bandeira que vigorava nessa ditadura monárquica, que perseguia, prendia, torturava, enfim, opositores, e era super alinhada a Washington.
a gente tá vendo pra quem tá assistindo, né? Aí antes estava a bandeira oficial do Irã e essa bandeira com o sol e o leão é a bandeira do regime do Shah, que foi extinta em 79 após a Revolução Islâmica. Só que quão patético é isso, né? Ele ficar manchando nos emojis ali e retirar a bandeira oficial de um país. Mas só para pautar também a necessidade de a gente superar essas plataformas e fundar as plataformas digitais próprias, né? De cada país, o sul global, enfim, e prescindir desses imperialistas aí, supremacistas malucos. Anderson Barreto, camarada, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Estrangeiro. Sempre bom contar contigo. E para quem vai ser o voto, por favor? Difícil, né? Uma competição forte, né? Aí não há pequenos corredores aí. Cada uma me chocou mais, né? Então eu acho que é impressionante. Eu votei no Milley na última que eu tive aqui, ele cantando os clássicos do Charly Garcia, né? Aquilo me parecia uma IA, né? Essa foi forte. Então não vou de Milley dessa vez aí. Eu vou no Elon Musk, até porque o papel da Starlink no Irã nesse momento está sendo pesado, né? Exato. Os iranianos dizem ter conseguiram, junto com o apoio russo, derrubar o sistema da Starlink, né? E o Elon Musk, como troco, permitiu agora a Starlink totalmente de graça para todo mundo no Irã, sem nenhum filtro, né? Então, vem jogando um papel pesado também no incitamento aí da derrubada do governo, né? E da mudança de regime no Irã. Muito bem, senhor Musk, então, essa aqui é para você, ó. Venci o troféu essa semana, é isso? Mais uma vez. Essa eu dedico ao X da questão. Placar na tela, olha lá. Lucas Stanislau liderando em 2026. Rodrigo, esse é meu ano, cara. É o teu Ninguém ano. me segura. Ao É, contrário do meu time, que tá perigando aí ser rebaixado já no Paulista. Vocês podem imaginar qual é o time do Lucas. O tricolor tá duro esse ano, gente. Gabriel Vera Lopes de Havana, camarada, muitíssimo obrigado pela sua participação. Força aí nos apagões, cara, e sempre mandando notícias. Muito obrigado, pessoal. Prazer estar aqui. Rodrigo Chagas, obrigado, camarada, por mais uma participação brilhante aqui. Obrigado, Lucas. E amanhã no site do Brasil de Fato, mais apuração lá sobre a Patagônia Argentina. Maravilhoso. Bora pra ficha técnica, então? Bora. O Estrangeiro é apresentado por mim, Lucas Stanislau, e pelo Rodrigo Chagas, com a direção e produção de Camila Salmásio, a edição e sonorização do Nelson Calura. Na operação do Switcher tá a Marina Ortega e a identidade visual é do Rafael Canoba. Aqui no Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é da Monice Ravena e Lucas Stanislau, a coordenação de redes sociais da Rafaela Couri e a direção executiva da Nina Fidelis. Querido e querido ouvinte, muito obrigado e até quarta-feira que vem. Até lá.